seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de matemática que fala sobre gráfico de função e raízes dessa função. O exercício ele diz o seguinte: determinar as raízes reais da função f definida por f de x igual a 2x menos 1, se x for menor que zero, fx igual a x quadrado mais 4x mais 3, se x for maior que zero. E nós queremos as raízes, né? Lembra que raízes, o que são as raízes de uma função? São aqueles valores de x tais que f de x é igual a zero. Então, os valores de x para os quais a função é nula. Ou seja, se tiver algum valor de x para o qual f de x é igual a zero, então esse valor de x é uma raiz da função. Graficamente seria mais ou menos parecido com isso. Você imaginar aqui um sistema de eixos, né? Imagina aqui um sistema de eixos xy e o gráfico de uma função, aonde essa função corta o eixo x. Perceba que nesse ponto aqui, ó, nesse x aqui, vou chamar esse x aqui de r, nesse x aí, o valor de y, ou o valor da função, já que o y é igual a f de x, né? Lembra que na sua função, quando você escreve uma função, você tem uma função do tipo y igual a f de x, o y é a função de x, né? Então, para esse x aqui, o y é zero. Então, esse x aqui é uma raiz da função. Então, nós podemos visualizar, né, as raízes de uma função graficamente. Nesse caso aqui, nós vamos usar o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico dessa função. Essa função f é uma função definida em partes. Perceba que ela é definida em duas partes, né? Ela tem uma primeira parte aqui, uma primeira parte aqui em que o f de x é 2x menos 1, se o x for menor que zero, e tem uma segunda parte aqui, em que o f de x é x quadrado mais 4x mais 3, se o x for maior que zero. E as duas partes são funções conhecidas, né? Porque a primeira parte aqui é uma reta, né? Você tem 2x menos 1, é uma função do tipo y igual a ax mais b, que é uma reta, né? Nós temos aqui um gráfico que é uma reta. Então, com dois pontos distintos se define uma reta. Então, nós podemos fazer o gráfico da primeira parte com facilidade. E a segunda parte também é um gráfico conhecido. O gráfico de uma função do tipo y igual a ax quadrado mais bx mais c, que nesse caso aqui é uma parábola. Aí eu preciso de 3 pontinhos, né? Com 3 pontinhos eu faço o gráfico da parábola e vou observar no gráfico visualmente onde é que ela corta o eixo x, né? Se o gráfico dessa reta corta o eixo x, eu tenho uma raiz aqui na primeira parte. Se o gráfico dessa parábola corta o eixo x, eu tenho uma segunda raiz aí na segunda parte. Então basta fazer o gráfico da função e observar. Vamos ver como fica. Vamos considerar um sistema de eixos parecido com esse. O eixo x e o eixo y. E vamos desenhar o gráfico, né, da primeira parte aqui, que é uma reta. Uma reta fica dividida por 2 pontos. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui para a minha primeira parte, em que eu vou pegar alguns valores de x e calcular o y. Na primeira parte, lembra que o y é 2x menos 1. Como eu preciso só de 2 pontos, vou pegar o x igual a 0 e o x igual a menos 1. Por que pegou o x igual a 0? Porque se o x é menor que 0, o menor e o maior igual, eles definem bolinha cheia e bolinha vazia. Mas na verdade o x igual a 0 é uma linha vertical que corta o gráfico em 2 partes. Então eu preciso saber em cima dessa linha vertical qual é a posição da bolinha cheia e da bolinha vazia. Por isso que eu ponho x igual a 0 aqui. Aí eu vou saber no y onde é que eu coloco a bolinha vazia na primeira parte do gráfico. Se o x for 0, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, menos 1. Se o x for 0, o y é menos 1.
E se o x for menos 1? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. O y é menos 3. Então nós temos uma reta. 2 pontos definem uma reta. Se o x for 0, o y é menos 1. Então ele vai passar por aqui, ó, menos 1. Né? X igual a 0, y igual a menos 1. E se o x for menos 1? Se o x for menos 1, o y é menos 3. Então menos 1, menos 2, menos 3. Então ele vai passar por aqui também. Então nós vamos ter um gráfico mais ou menos, né? Aqui nós vamos ter uma bolinha vazia. Ele começa aqui e desce. É uma reta, né? Bastam 2 pontos. Então essa aqui seria a primeira parte do gráfico. A primeira parte do gráfico é essa. Uma reta crescente que passa no x igual a 0 e y igual a menos 1 e no x igual a menos 1 e y igual a menos 3. Então a primeira parte do gráfico. E perceba que nessa primeira parte do gráfico nós não temos raiz, né? Porque ele para aqui. Daí daqui para lá é a segunda parte do gráfico. Lembra que essa linha vertical, o eixo y, é o x igual a 0. Então essa linha vertical está dividindo o nosso gráfico em duas partes. Menor que 0, bolinha vazia, uma reta. Maior ou igual a 0, bolinha cheia, uma parábola. Aí eu preciso fazer a segunda parte do gráfico agora. Então para a segunda parte do gráfico, o que eu vou fazer? Também vou pegar alguns valores de x e alguns valores de y. Lembra que para uma reta, 2 pontos são suficientes. Para uma parábola, 3 pontos são suficientes. Então vou começar com x igual a 0. Depois x igual a 1. Depois x igual a 2. Então 0, 1, 2. Então os pontos, né, para x maior ou igual a 0. Se o x for 0, 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 é 0, mais 3. Se o x for 0, o y é 3. Então ali no 3, né? Olha lá, 1, 2, 3. Aqui nós temos uma bolinha cheia. Lembra, bolinha vazia aqui, bolinha cheia aqui. Bolinha vazia para x menor que 0, bolinha cheia para x maior ou igual a 0. Se o x for 1, 1, mais 4, 5, mais 3, 8. O y é 8. Ó, 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Então 8. Então 3. Então se o x for 1, então 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos ter um outro ponto por aqui assim. Por aqui assim. E se o x for 2? Se o x for 2, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Então 4 mais 8, 12. 12 com 3, 15. O y é 15. Ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 4 com 8, 12. Com 3, 15. Então é um ponto lá em cima. Perceba que aqui a parábola, esse ponto aqui vai estar lá em cima, lá no número 15, não vou nem colocar, mas a parábola ela sobe aqui, ó, é uma curva, né? Uma curva que passa nesse ponto e vai subir. Vai subir lá para o x igual a 2 e y igual a 15. Então um gráfico seria um gráfico com esse aspecto aqui. E aí, esse gráfico tem algum valor de x nessa função, tal que o f de x igual a 0? Tem algum ponto, algum valor de x no qual essa função cruza o eixo x? Para falar que é raiz? Então nós não temos, né? Nesse caso aqui, olha, determinar as raízes, né? Nós não temos, né? Não existem raízes para esta função. Essa função não corta o eixo x, não tem nenhum valor de x do domínio da função que faz essa função igual a 0. Lembra, você não pode escolher valores de x, por exemplo, pegando a parábola e igualando a 0, ou pegando a função linear e igualando a 0. Por quê? Porque a parábola só vale se o x for maior ou igual a 0, e a reta só vale se o x for menor que 0. Para x menor que 0, nenhum valor de x torna 2x menos 1 igual a 0.
Para x maior que zero, nenhum valor de x torna x² mais 4x mais 3 igual a zero. Então nós não temos raízes para essa função, certo? Espero que tenha entendido a explicação, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.